Oi, eu sou a Gabi Xavier e eu estou aqui para falar do episódio 6 da terceira temporada de Shingeki no Kyojin, que muito antes do que a gente imaginava, pelo menos quem leu o mangá imaginava, trouxe uma primeira grande verdade. Aquela que talvez você que ficou se escondendo de todos os spoilers desde sempre nunca soube, que é como Eren virou um titã. E não é uma história bonita, não é mesmo? Como esse episódio ele trouxe muitas verdades em flashback, intercaladas, o que eu vou fazer aqui neste vídeo? Eu vou comentar tudo mais cronologicamente, ou seja, o que a gente soube de verdade do Eren e do seu pai, o que a gente soube de verdade um pouquinho mais ali da história do seu passado com sua meia-irmã, e depois a gente comenta também um pouquinho do passado do Kenny e os outros detalhes muito importantes do episódio, beleza? Já deixa aquele seu like aí que ajuda muito este canal, este vídeo, me ajuda a saber que você está curtindo esse tipo de conteúdo. Se inscreve, é claro, se você ainda não for inscrito, para acompanhar mais vídeos como esse, e deixa aqui embaixo no comentário o que você achou desse episódio. Vamos lá! Abrindo aqui os assuntos, primeiro a gente tem que entender que então Eren estava, como a gente já sabia, lá naquela parte de baixo da capela da família Raiz, toda ali coberta de material provavelmente feito por titãs, endurecido, muito parecido com o cristal da Anne, e ele tem a sensação de que ele já esteve ali. Historia vem aparentemente falando com ele tranquilona: não, tá tudo bem, o meu pai aqui que me abandonou, que viu minha mãe sendo morta na frente dele, na minha frente, que me deixou ser levada com outro nome, fez tudo assim, ele é gente boa, na verdade ele sempre esteve aqui protegendo as muralhas e a humanidade. Não, eu sei, ele prejudicou a tropa de exploração, ele fez o pastor Nick ser morto, mas não, olha só, tudo tem justificativa, vou te explicar, mas não. O Rod fala: deixa que eu explico. E ele não explica. Ele, Rod Reiss, e a filha dele, a Historia Reiss, ambos tocam no Eren, ambos ali com o sangue da família real, encostam no Eren e assim desperta ali as imagens que a gente vai ver do passado do Grisha Yeager. Primeiro e muito importante, antes de eu falar desse passado, as memórias que o Eren aparece ver ali mais em flashes pra gente inicialmente, são memórias na perspectiva do Grisha, não são memórias de um Eren, por exemplo. As memórias que ele vai lembrar ali de dentro daquele local em que ele está, de tudo aquilo, é sob a perspectiva do seu pai, e aí depois a gente entende por quê. Despertam também memórias ali passadas na história, já a gente fala sobre elas. Primeiro, vamos entender cronologicamente o que aconteceu até agora do que a gente sabe, porque tem mais detalhes a virem por aí com Grisha Yeager e Eren Yeager. 5 anos antes, o que aconteceu? Titãs invadiram a Muralha Maria. Um desastre, um caos. Naquela época toda a gente não viu o pai do Eren. O Eren apenas tinha lembranças estranhas com seu pai, uma seringa, uma chave e bem, tem motivo pra isso. 5 anos atrás, o pai do Eren, por algum motivo que você ainda não sabe assistindo só ao anime, foi atrás da família Raiz, que naquele momento estava reunida não na capela de cima, a capela fake, a capela disfarce, mas sim nessa parte de baixo, cheia de cristais mais ou menos em volta, todos reunidos. Rod, sua mulher, seus 5 filhos, incluindo Frida. Frida, aquela que tinha um poder dentro dela, o poder talvez mais especial dos titãs, porém que não tinha muita habilidade em usá-lo ainda, porque provavelmente ela tinha recebido recentemente este poder. Este poder que a gente descobre nesse episódio, que inclui alteração de memórias humanas e controle de titãs irracionais, ou titãs puros, como algumas traduções chamam. Só que quando Grisha chega lá, a gente vê que ele já tinha um poder de titã, assim como Eren tem hoje, assim como a Frida tinha. O que a gente vê no design do titã dele é um titã quase sem pelos, musculoso, cabelo comprido, mas tem uma barba e um pelo aqui, principalmente na animação, no peitoral. Mas é diferente do resto que a gente viu até então. Para defender a sua família, Frida se transforma num titã, mas como a gente vê, por não ter tantas habilidades em usar os seus próprios poderes, ela perde e o pai do Eren, em forma de titã, a engole, a engolindo e a matando. Tanto desta forma, ela não foi simplesmente engolida rapidamente como o Eren foi na primeira temporada, é bom você entender isso, ela estando então já reduzida a líquido dentro do estômago do Grisha, então o seu poder de titã muito importante passou para quem? Pro Grisha Yeager, que naquela hora, por motivos que eu só entendo melhor hoje no mangá de Shingeki, por isso não vou comentar muito sobre isso, mas ele elimina todo o resto da família Raiz. Mata a esposa, 5 filhos, sendo vários deles crianças ou adolescentes, e quem escapa apenas é Rod Reiss.
Mais flashes que Eren vê provam que o Grisha encontrou depois, de alguma maneira, o Keith. Sabe aquele careca que treinou a galera ali da tropa de exploração? Naquela época ele tinha cabelo, a gente vê isso no começo da primeira temporada. E parece que o Grisha o encontrou pra alguma coisa, logo depois a gente vê também que ele encontrou com seu próprio filho, já depois de todo o desastre, já tendo pego o poder da família Raiz, aniquilado com quase toda aquela família, e ele então inseriu no Eren fluido de titã, um soro de titã que fez com que o seu filho virasse um titã irracional que, sem pensar, fez o quê? Engoliu o próprio pai. Engolindo o próprio pai, então, a gente conclui, obviamente, que Grisha Yeager está morto no presente dessa história, para quem ainda tinha alguma dúvida. Grisha tinha um poder e roubou outro. Eren pegou os dois, portanto, Eren tem dentro de si dois poderes. E lembrando um pouquinho mais do que a gente viu no final da segunda temporada, você já ouviu um nome chamado Coordenada, que foi justamente o nome dado pelo Reiner na época, para o poder que o Eren acessou sem querer de controlar titãs irracionais. Portanto, o que Grisha estava atrás naquele momento com a família Raiz era este titã que tem o poder da Coordenada, que agora está com Eren. Juntou todas as peças que o episódio te deu? Beleza, esse quebra-cabeça tá começando a se montar, mas pensa como isso é na cabeça do Eren, descobrindo que seu pai foi um assassino, aniquilou uma família, inclusive a família ali distante, porém próxima de qualquer forma da história, que o pai dele fez algo terrível e ele, sem querer, sem controlar, sem ter qualquer culpa direta, no final das contas pegou todo o efeito daquilo pra ele. Todo o pecado do seu pai, como o Rod chamou, agora está dentro dele. Como que o Eren se sente? É claro, como que Historia também se sente sabendo disso tudo, descobrindo isso tudo e ainda tendo uma lembrança ao encostar no Eren, que tem dentro de si lembranças do Grisha e também da Frida. E aí, memórias da Historia ativado, que ela descobriu que a sua meia-irmã, bondosa como era, preocupada com Historia como era, passou toda a infância da menina a visitando, ensinando a ler, a escrever. Detalhe para o livro que ela ensinava, que era justamente o livro que Historia carregou em todas as cenas do seu passado que a gente viu, e naquele livro tinha uma personagem muito bondosa, donzela, muito boa com todas, que se chamava Krista, que foi o nome que a Historia assumiu depois em seu papel fake. Detalhe para esta pessoa no livro, que é muito bondosa, está do lado de uma figura demoníaca, e apesar de todo o carinho da Frida com Historia, apesar de amar muito a minha irmã, de cuidar dela, o que ela fazia sempre que elas se separavam? Apagava a memória da garota. Por isso, Historia não se lembrava de todo este amor que ela teve na sua infância, que ela recebeu. Porque sempre a Frida, que naquela época ainda tinha o poder do tal titã muito poderoso da família real, ela conseguia apagar ou alterar memórias, portanto, Historia esquecia de tudo e ela ia embora. Lembrando que Eren está ali como um frasco aguardando para ser engolido, absorvido por um novo recipiente. E aí você começa a perceber com uma roupa ali de ritual quem é esse recipiente, não é mesmo? E agora, com toda essa verdade vindo à tona, como o recipiente se sentirá preparado para receber todo o fluxo, todo o fluido, tudo que existe dentro de Eren? Naquela caverna também está Kenny e o seu esquadrão, protegendo a entrada para que o ritual então aconteça. Mais detalhe também para o fato de que Kenny parece demonstrar respeito pelo rei, por Rod, mas não tem uma grande admiração, não. E sempre existe o tal segredo, tal sonho do Kenny, dito desde o começo da temporada, e parece que esse grande sonho do Kenny é inclusive algo que dá esperanças para o seu esquadrão, de que aí eles conseguirão ter um futuro melhor. O que é o sonho do Kenny? E o que o sonho do Kenny tem ligação com todo esse ritual e tudo o que está acontecendo? O Kenny parece muito pensativo lá dentro desse local, dessa caverna em que eles estão. Indo atrás de Eren, de Historia, está, é claro, o time do Levi, que está se aproximando. Parece que Armin teve uma ideia, então, para preparar uma surpresa, algo que dará um pouquinho de vantagem a eles, que estarão entrando dentro de um local protegido, com pessoas aguardando para atacar qualquer um que entre. Portanto, você vê que eles fizeram uma rápida paradinha para organizar esses planos. O que você acha que é? No preview já dá para você ter uma ideia. E eles estão indo contra o time de Kenny, o Estripador, que a gente vê um pouquinho também do seu passado. Ainda falta detalhes importantes pra gente ver, principalmente os detalhes que vão ligar Kenny a Rod, a família do Rod, a família Raiz. Mas o que a gente viu com o passado do Kenny? No seu passado, Kenny, jovem, já o Estripador, ele conversa com o seu avô, moribundo, já quase morrendo no leito de morte, e pergunta por que, caramba, a família Ackerman é perseguida? Por que os Ackerman, que ele sabe bem que já estiveram ali ao lado dos reis, ao lado da família real, por que agora eles são perseguidos? Qual é a questão? E a questão
É, justamente. A família real, como a gente já consegue perceber, tinha desde sempre então o poder do tal Titã para controlar as memórias, alterar, apagar, fazer o que quisesse. Mas tinha algumas famílias que eram imunes a este poder. Eles seriam então o clã asiático e a família Akerman. Em determinado momento, este clã e essa família se viraram contra a realeza, se viraram contra o rei, e por isso, sendo tão perigosos, mantendo as memórias, não tendo ali como serem controlados por este poder que pode fazer lavagem cerebral, mudar perspectivas, mudar pensamentos, então eles precisavam ser perseguidos. E por isso que a gente vê também nesse episódio, quando a Mikasa conta que a sua família, tanto a sua mãe asiática quanto o seu pai Akerman, foram então se esconder nas fronteiras, lá no extremo das muralhas, no caso dela em Shiganshina. Lá seus pais se conheceram, lá casaram e lá ficaram para se protegerem então. Outro detalhe que o Levi traz pra gente é que ele e Levi como um Akerman, Kenny como um Akerman e Mikasa como uma Akerman, todos eles tiveram um momento de despertar, em que uma força muito grande surgiu dentro deles e que eles sabiam exatamente a coisa certa a se fazer. Agora você consegue ver que existe algum detalhe da família Akerman, dessas pessoas que têm o sangue Akerman, que faz com que eles sejam muito overpower, porque tem algum momento, como aconteceu na Mikasa criança, como a gente viu, que faz com que toda essa força e essa coisa muito grande neles desperte, e aí eles viram esses monstros que eles são. Lembrando que Kenny nesse momento é um monstro maior que Levi, como Levi mesmo fala, porque ele está armado. Então, muito cuidado para essa galera que vai agora enfrentar de frente Kenny e todo mundo lá dentro da caverna. Fora de lá, como a gente também já tinha visto, Erwin está se preparando para liderar uma galera que vai então para as terras do Rodhais para tentar também resgatar Eren e Historia. É claro que eles estão um pouco mais atrasados, por isso o time do Levi tem muito mais pressa para chegar antes. E a gente vê que o Zachary tá fazendo uma tortura ali com muita felicidade, muita disposição, muita alegria com um dos lords, um dos oficiais que estava então à frente ali do poder, junto com o rei falso, o rei fake. E eles estão torturando essas pessoas para quê? Para que elas falem mais sobre os Hais, para que eles falem mais sobre a verdadeira família real e descubram mais informações. A tortura é um pouquinho peculiar, ele está de cabeça para baixo, com um negócio ali enfiado lá embaixo e na boca, sem roupa ou quase sem roupa, né? Ela tá com uma meiazinha do joelho para baixo e numa situação totalmente humilhante, depois ser inclusive exposto em público para que ele fale mesmo. E mesmo naquela situação você vê que o nobre fica muito obstinado, dizendo que no final das contas o Zachary e todo mundo não vai se lembrar de nada, vão ficar ali sem se lembrar até mesmo como que consegue cagar, porque... Por quê? Porque Rod está se preparando para pegar de volta para sua família o tal poder que altera memórias. Ou seja, como o próprio comandante Pixis depois fala com o Erwin, seu pai estava certo? A família real realmente alterou memórias? E se eles conseguirem pegar esse poder do Eren de novo, acabou. Eles vão alterar memórias, a gente não vai se lembrar do golpe, do que aconteceu, e não vai entender mais nada, e já era. Por isso é urgente e indispensável que eles impeçam o tal ritual de acontecer, que eles peguem o Eren de volta. Muito legal de ver para quem desconfiava do Pixis, que ele é o cara ali mais realmente pró-humanidade que existe. Que ele fala mais uma vez que ele só escolheu estar ao lado do golpe, do Erwin, porque ele achou que aquilo era o melhor para a humanidade. Se o governo anterior fosse o melhor, então ele apoiaria o governo, iria contra Erwin, contra Zachary, contra quem precisasse. E ele tem ainda a utopia que um dia os humanos pararão de lutar entre si, mas Erwin não. Erwin é bem realista quando fala que humanos só vão parar de lutar entre si quando sobrar apenas um humano ou nenhum. E eu acho que é verdade isso para nossa realidade também. Um detalhezinho que eu deixei pro final sobre o passado do Kenny é que, conversando com seu avô ali também, ele comenta que achou a sua irmã e que a sua irmã estaria num bordel, trabalhando em um bordel no submundo, daquelas cidades subterrâneas que a gente já viu no anime, e que estaria grávida e se recusaria a desistir da gravidez, ou seja, ela queria de fato parir aquele filho que era de algum cliente dela, uma pessoa qualquer. A sua irmã, Akerman, estava grávida de um pequenino Akerman. Você sabe quem é esse Akerman? Acho que é só juntar as peças. Nesse episódio, então, finalmente descobrimos como Eren virou Titã, descobrimos mais sobre o passado de Historia e sobre a ligação dela com a Frida, que tem ligação direta com Eren também. Descobrimos mais sobre o passado do Kenny, da família dele, do Levi, da Mikasa, e mais segredos sobre as muralhas. Temos muito mais o que descobrir. E pelo preview você sabe que o próximo episódio vai ter muita ação e possivelmente até o final dele vai ter uma carta surpresa, uma coisa que você não imagina se você não viu spoilers ainda. Lembrando que no preview a gente já viu que tem fumaça na caverna, muita luta, que tem Randy com o olho totalmente ensanguentado, então vai ser brutal, não vai ser fácil. Até porque a gente sabe que estamos num momento de tensão entre Historia, Rod, que também aparece, e Eren, que tá com um corte gigantesco na testa. E aí?
O que você acha? Quais são suas expectativas? O que você achou desse episódio? O que você espera para o próximo? Se você tá começando a ficar animado, se você já sabia sobre este passado do Eren, se você acertou. Eu sei que muita gente que não leu o mangá estava acertando aqui nos comentários, mas me conta, você acertou? Que parte você errou? O que você acha que vai ter lá pra frente no próximo episódio? O que você acha que vai aparecer de incrível? Tem titã se aproximando? E não é qualquer titã. Então fica de olho, comenta aqui embaixo, deixa seu like que ajuda muito o canal, se inscreve se não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!